Hoje, como complemento às aulas sobre os primórdios da geografia médica, eu vou falar um pouco sobre a consolidação da geografia médica no século XX, em especial sobre o conceito de complexos patogênicos de Maxor, sobre os complexos geogênicos de Jacques May e sobre o reconhecimento da geografia médica pela União Geográfica Internacional em 1946. Os complexos patogênicos de Maxor foram desenvolvidos na primeira metade do século XX. É uma abordagem ecológica e biogeográfica das doenças. Aqui nós vemos um texto de Maxor publicado na revista Análise de Geografia. Esse texto foi publicado em 1933. O que nós podemos considerar a partir dele é que a abordagem geográfica ambiental sobre a saúde se destaca pelo aporte pioneiro do Maxor no início do século XX, que introduziu o conceito de complexos patogênicos. Este conceito alude a uma trama de relações estáveis e permanentes existentes entre os seres vivos, o homem e o ambiente, que se conformam em determinados lugares de encontro entre os hospedeiros e os agentes patogênicos, que são esse encontro, esses lugares de encontro são viabilizados por condições ambientais particulares e na produção de doenças. Na década de 1940, então, se assiste à estruturação desse conceito de complexo patogênico pelo francês Maxor, que instala no espaço mundial conhecido uma faixa que determinaria a ocorrência de determinadas doenças, ou seja, a localização de ocorrência de determinada doença. Ele considerava os aspectos climáticos, culturais e a ocorrência de determinadas epidemias e afirmava que determinados ambientes teriam condições favoráveis ao desenvolvimento patológico. Apesar do predomínio à época do paradigma da geografia regional de caráter descritivo, estas ideias de Sorre proporcionaram estudos de um ponto de vista sistêmico, operacionalizado pelo método de sobreposição cartográfica à análise espacial, combinando elementos antrópicos e naturais para a identificação e a localização de habitats. Aqui uma imagem do Maxor, que nasceu em 1880 em Rennes, na França, e morreu em 1962. Além de Maxor, esses procedimentos tiveram grande influência a partir de autores como Eugene Pavlovsky, que realizou estudos sobre endemias de um ponto de vista ecológico, que, baseado nas relações entre os seres vivos e o ambiente físico e considerando os princípios de equilíbrio entre o meio interno e meio externo, entre homem e meio e entre agente causal e hospedeiro. Estes modelos, ainda que adequados para o estudo de algumas doenças, não permitiram compreender a distribuição espacial de doenças infecciosas emergentes e também de doenças não transmissíveis. Aqui uma imagem do Eugene Pavlovsky, o parasitologista russo que viveu na primeira metade do século XX, contemporâneo ao Maxor. Aqui nós vemos uma imagem que mostra regiões sobre o risco da dengue em 2006. Então seria uma ideia desses complexos patogênicos pensados pelo Maxor, ou seja, identificar regiões sobre risco de determinada doença a partir das relações entre o meio físico, entre o meio natural e os fatores humanos.
Os complexos geogênicos de Jacques May são um pouco posteriores, são da década de 1950. O Jacques May, em 1950, ele ampliou a definição dos complexos patogênicos do SORI, que era composto por agentes causais, vetores e hospedeiros, com o conceito de complexos geogênicos, ou seja, a incorporação dos elementos também naturais, sociodemográficos e econômicos. Aqui à direita a gente vê a capa do livro Estudos em doenças ecológicas do May, publicado pelo May. Apesar dessa incorporação aos elementos dos complexos patogênicos do SORI, o objetivo dessa ampliação do conceito para conceitos geogênicos do May permanecia sendo de determinar aquelas áreas de risco de determinadas doenças e mapear sua distribuição espacial, principalmente no mundo subdesenvolvido de clima tropical. Para May, a geografia médica consistia no estudo sistêmico das doenças da Terra e da população. Aqui um mapa de Jacques May, de 1951, da distribuição da cólera no mundo. Esse material aqui a gente consegue observar, é um mapa mundi, onde também existem aqui os detalhes para algumas regiões, como o subcontinente indiano e o sudeste da Ásia, onde, no caso, ele mapeou a cólera. Em 1946, houve o reconhecimento da geografia médica por parte da União Geográfica Internacional. Então, em 1949 e 46, na verdade, perdão, em 1949 foi feito o reconhecimento. Por que eu falei em 1946? Porque esse reconhecimento oficial de 49 foi realizado no Congresso da União Geográfica Internacional de Lisboa. Ele foi apoiado em função da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, OMS, publicou em 1946, eu comentei nas aulas anteriores. E a OMS, a partir de 1946, considera a saúde como aquele estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de agravos e doenças. Então, esse conceito da OMS é que deu apoio ao reconhecimento da geografia, ao setor da geografia, que é a geografia médica. Um brasileiro se destaca nesse contexto, o Josué de Castro. Ele, em 1946, ele publicou o livro Geografia da Fome, né? Então, enquanto a obra de SORI, por exemplo, era difundida pela Europa e a União Geográfica Internacional instalava uma comissão sobre geografia médica da saúde e doença, no Brasil, um médico chamado Josué de Castro realiza um curso de doutorado em geografia e defende uma tese sobre a fome no Brasil. A obra Geografia da Fome levou a Embaixada do Brasil na ONU entre 1962 e 1964. Aqui os dois mapas que são publicados no livro da Geografia da Fome, né, de áreas de fome endêmica, de epidemias de fome e áreas de subnutrição no Brasil à direita. Então, os símbolos, as achuras, correspondem a essa legenda que eu comentei, e as áreas são as grandes regiões, no caso da época amazônica, o Nordeste açucareiro, o Sertão nordestino, o Centro-Oeste e o Extremo Sul, e à direita o mapa das principais carências alimentares nas diferentes áreas alimentares do Brasil, considerando essas mesmas regiões. Então, esses símbolos, um mapa temático, um cartograma, mostrando aí as carências proteicas, né, sem manifestações de raquitismo, carências de ferro e assim por diante, todas as carências, trabalho de geografia da fome, né, da alimentação,
da fome, de fato, pelo Josué de Castro no Brasil nos anos 60. Aqui também vale considerar que um outro trabalho do Carlos da Silva Lacaze, a Introdução à Geografia Médica do Brasil. Esse estudo, ele considerava, o Lacaze, esse livro de 72 dele, Geografia Médica do Brasil, ele é um médico, ele organizou um tomo sobre a geografia médica do Brasil com uma rica e vasta variedade de trabalhos sobre a compilação do conhecimento quantitativo acerca da saúde no Brasil. Para ele, o estudo do enfermo é inseparável do seu ambiente, do biótopo onde se desenvolvem os fenômenos de ecologia associada com a comunidade a que o enfermo pertence. Então, os fatores físicos como clima, relevo, solos, hidrografia, fatores humanos ou sociais, como a distribuição e a densidade da população, o padrão de vida, o costume religioso, superstições, meios de comunicação, bem como fatores biológicos, vida vegetal e animal, parasitismo humano e animal, doenças predominantes, grupo sanguíneo da população, etc., fazem parte desse estudo do Carlos Lacaze, nos anos 70. Então, para a gente poder aqui, já entrando na finalização dessa videoaula, a geografia médica, alguns poucos conceitos que nós encontramos na literatura geográfica, um artigo do Lacaze, Baruzzi e Siqueira, de 72, a geografia médica é a disciplina que estuda a geografia das doenças, isto é, a patologia à luz dos conhecimentos geográficos, conhecida também como patologia geográfica, geopatologia ou medicina geográfica. A geografia médica se constitui um ramo da geografia humana, da antropogeografia ou então da biogeografia, nas palavras dos autores Lacaze, Baruzzi e Siqueira, um texto de 72. O Urteaga, em 1980, define geografia médica como a ciência que estudia las relaciones existentes entre el medio físico y social e el estado de salud de la população. Uma tradução livre, é a ciência que estuda as relações existentes entre o meio físico e social e o estado de saúde da população. E o Dzik, em 2002, define a geografia médica como um subcampo da geografia que lida principalmente com os padrões espaciais das epidemias. Aqui nós vemos as referências principais usadas nessa aula: Barcelos, Buzai, Randes, Schumacher, Geografia e Saúde, o que está em jogo, História, Temas e Desafios, um artigo da Confins, uma tese doutorada Juliana Barros, Tipos de Tempo e Incidências de Doenças Respiratórias, um artigo da professora Lígia Barroso, da Geografia Médica à Geografia da Saúde, Princípios de Cartografia e Análise Espacial à Geografia da Saúde, o Ramon Bieco, Geografia Médica e Saúde, levando conhecimento via ambiente digital, disponível num blog, o Buscar e Corran, a dimensão espacial nos estudos sobre saúde, uma trajetória histórica, um artigo na revista História, Ciência e Saúde de Manguinhos, Mark Boyer, História do Turismo de Massa, um livro, o Dzik, que eu comentei, Looking for Dangerous Place, Some Aspects of Medical Geography and Disease Mapping. Aí a gente tem um artigo nessa The West Virginia Medical Journal. E o Gremic, Géographie médicale, Histoire de Civilisation, publicado nos Análises Economie, Société, Civilisation. Nas próximas aulas, vamos falar aí fundamentalmente de geografia da saúde, para mim, geografia médica e da saúde, mas nós vamos falar basicamente de geografia da saúde, que de maneira geral abarca esses dois olhares, né? O olhar da geografia das doenças e o olhar da geografia do atendimento, do cuidado. Até lá!